Olá pessoal, mais um dia com o programa Escola da Graça. Firmes e fortes. Firmes e não tão fortes. Um pouco de gripe. Eu já estou saindo da gripe, o Danilo está entrando. E assim vai. Mas o importante é que estamos aqui mais um dia para estudar a palavra de Deus. Amém. E hoje sobre... A história está dentro do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele vai do capítulo 5 ao 7 de Mateus, né? A gente vai pegar uma história ali separada dentro do Sermão da Montanha, mas o Sermão da Montanha cita diversas coisas, né? O Sermão da Montanha, cara, primeiramente é o maior sermão que já foi feito na história do mundo, cara. Se tivesse, assim, perdido todos os livros da Bíblia, perdido tudo, todos os livros da Bíblia, e sobrasse somente o Sermão da Montanha, cara, era muita coisa pra gente pregar. Muita era coisa. Evangelho a dar com pau, cara, porque só o Sermão da Montanha, cara, é verdade. É tudo. Cara, porque assim, ó, primeiramente, por que chama Sermão da Montanha? Porque fala que Cristo subiu no monte. Certo. Só que se você pegar a região da Palestina, não é uma região conhecida como uma região montanhosa, não é? Não é. Então por que Mateus ele descreve... Fez questão de falar, né? Fez questão de falar que Cristo subiu no monte, cara. Quando você fala a palavra monte, que Mateus ele escreveu para o povo judeu. Certo. Quando você fala a palavra monte, o que vem à cabeça de um judeu? Na hora lembra de Moisés. Monte Sinai. É. E o que aconteceu no bendito Monte Sinai, cara? Tábuas da lei. Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Então Deus apareceu no topo do monte e entregou a lei. E agora, para Moisés, certo? E agora Deus, ele desce na pessoa de Cristo, ele se assenta na montanha e ele vai, cara, falar tudo a respeito da lei, só que agora ele amplia. Se você for pegar o Sermão da Montanha, você vê que ele amplia. Ouviram do que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se você receber um tapa numa face, vai dar outra. Porque lá estava falando que não podia adulterar. Eu falo para vocês, se você pensar numa mulher com segunda intenção, já adulterou. Entendeu? Então, aí ele fala, não vim revogar a lei. Ele veio cumprir, só que Cristo ele coloca a lei numa posição que ninguém consegue mais seguir. Porque não é as obras que vão salvar mesmo. Entendeu? E ele começa de uma forma também interessante, né? Ele começa com as bem-aventuranças. Opa, bem-aventurados. Bem-aventurados, cansados, os humildes. Né? Mas bem-aventurados não são os ricos, porque quando você olha, não, esse cara aí é bem-aventurado, o cara tá... Inclusive, ali a região também era uma região muito pobre. Então ele já começou sabiamente, né? Ganhando os pobres. Ganhando as pessoas ali. As pessoas já ficaram felizes. Pô, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, né? Ele tá me dando esperança. Cristo chamou, vocês são o sal... E a luz, cara, do mundo. São itens muito valorizados na época. Sal, cara, sal era para tudo. E a luz também era algo de extrema necessidade. Ele falava, vocês são o sal e vocês são a luz. Né? Ele está valorizando as pessoas ali. Né? Mas o que iremos falar está no capítulo 7, no comecinho do capítulo 7. Sobre a questão do julgamento, certo? Isso mesmo, versículo 1 e 2 dá para entender direitinho. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Nossa! E aí, cara, eu não posso julgar então? Não pode julgar. Por que eu não posso julgar? A pessoa mata o outro lá, comete um absurdo, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que aceitar isso? É um absurdo. O cara adultera... faz um monte de coisa errada. Tá condenado, eu tenho que condenar esse cara. Eu tenho que tacar pedra, cara. Tem que voltar às pedradas mesmo. O que falta no mundo é pedrada. Cara, quando a Bíblia descreve a cena do julgamento, quem são as pessoas que participam ali do julgamento mesmo ali? Quem é o juiz? Juiz é Deus. Jesus, né? Jesus, sim. Deus, é o juiz. Que é o advogado. E o advogado e vai ser o juiz. Sim. E quem que acusa? Satanás. Então, no processo ali do julgamento, quem participa mesmo ali? Porque tem as testemunhas que só vê, né? Fala, as testemunhas eles não falam, né? Não dão a sua opinião no julgamento. Quem dá a opinião no julgamento é Cristo, que é o veredito final, que ele é o juiz, e Satanás. Quando você está julgando alguém, cara... Você está assumindo o papel de Satanás. De um ou do outro. Ou você está assumindo o papel de Cristo, porque você quer julgar já da palavra final,
ou você está acusando as pessoas que você... Porque às vezes eu julgo, mas é meu amigo, entendeu? Aí eu não vou acusar. Uhum. Não, mas coitadinho, ele é... Entendeu? Aí eu vou querer pôr panos quentes, sabe? Entendeu? Só que eu tô julgando também, entendeu? Assim, não é bem assim. Eu entro lá na questão do julgamento, na briga e tal, mas eu tô a favor dele. Aliás, o grande problema no céu foi esse também, né? Sim. Porque Satanás acusou quem? A Deus. A Deus. Muitos ficaram do lado de Lúcifer, os anjos. Entendeu? Eles tomaram partido ali. E aí eles foram embora também, entendeu? Então, o problema é que quando você vai julgar alguém, você está assumindo, ou você está querendo tomar o lugar de Deus, ou você está querendo, né, assumindo o papel do inimigo, entendeu? Porque somente Deus julga, e só o diabo que acusa. E sabe qual que é o ponto ruim quando você acusa uma outra pessoa? Que você não tem tempo para olhar para sua vida, cara. Porque você está tão preocupado com a vida do outro que você não consegue olhar para sua vida, para os seus problemas. Por exemplo, Tem que dar um gato para essas pessoas, né? para cuidar. 7 vidas. Porque, por exemplo, uma pessoa ruim que você conheça e que você sabe que ela fez algo errado, o que você conhece de errado dessa pessoa? Um ato, 2 atos, no máximo 5 atos ruins dessa pessoa você conhece. Você está julgando uma pessoa que você conhece 5 atos ruins. Você se conhece. Você conhece a sua vida toda, né? E você não está perdendo tempo julgando o ato de 5 atos da pessoa e está esquecendo de olhar para a sua vida. E quantos atos ruins você sabe sobre você mesmo? Então, se for contar ali, se for pesar. se for pesar... Cara, sabe por que a gente julga as pessoas? Muitas vezes. Que ao você julgar e já condenar alguém, e ao você expor o problema daquela pessoa... dá até... né? Você fica... Você fica... Não, eu tenho meus problemas. Você fala assim, ó, não, eu falo, hein? Eu falo mesmo. Eu tenho meus problemas. Mas aquele ali... Eu tenho meus vícios, eu tenho minhas coisinhas aqui, entendeu? Eu não sou 100%. Ah, mas... Igual aquele ali. Não, mas aquele lá... Entendeu? Então, você está tirando o foco de você. Sim. Está jogando o foco para outra pessoa. Não, eu tô mal, mas aquele tá perdido. Entendeu? Aí você tá fazendo igual o fariseu. Senhor, te agradeço porque eu não sou como aquele republicano. E o republicano, ele tá reconhecendo que ele não é nada. Sim. Entendeu? E a gente lê isso, né? E também. Não, cara. Olha que história legal. Não, cara. Olha que coisa linda. Impressionante. Você não tem noção, cara. Você não tem noção. Um pastor contou essa história para as crianças da igreja. Contou para as crianças. Ah, porque o cara foi lá e orou, bateu no peito, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele. Ele contou a história para a criança. Depois ele falou, agora criança, vamos fechar os olhos que vamos orar. Cara, você não vai acreditar na oração do pastor, cara. O quê? Falou, Senhor, muito obrigado, porque não somos como fariseu, cara. Cara, o pastor orou. Não é o pastor nosso, falou, Senhor, as crianças, Senhor, é aquele pastor muito obrigado, muito obrigado, porque não somos como aquele fariseu, que nós amamos de verdade, tal e tal. Cara... Você tá brincando, isso aí é historinha. Não é, aconteceu, cara, aconteceu. O pastor orou depois com as crianças porque não era igual o fariseu. Entendeu? Entendeu nada, cara. Não entendeu nada. Entendeu nada. Já ele tá contou julgando. a história, já tá julgando o fariseu e ele tá se julgando melhor do que o fariseu. Sim. Não, se o fariseu era melhor, então, mas eu arrebento. sabe aquela pessoa que, porque você tem que ser humilde? Não. Humildade é comigo mesmo. Comigo mesmo. Não, em questão de humildade eu arrebento. Não, sou forte. Não, eu sou humilde daqueles, entendeu? Então a pessoa não entende o significado da palavra. A pessoa não entende o significado, entendeu? Do contexto. Não aplica, né? Não aplica, não tá cara. Aplicando não, ela não aplica porque ela não entendeu. Sim. Você tem que orar. Você tem que orar para Jesus colocar na sua cabeça. Que nem quando pega um tema forte desse, que Jesus está falando sobre julgamento, nossa, mas eu não entendi isso direito. Então pede pro Espírito Santo colocar na sua mente. O que é esse negócio de julgamento? A gente tem que ser sincero com Deus. Tá na hora, né? De orar para Deus e falar, Senhor, eu tenho erro, eu não consigo, entendeu? Eu vejo uma pessoa cometer um adultério, eu não consigo aceitar essa pessoa. Eu quero condenar, eu quero falar, eu quero fazer fofoca, eu não consigo, é o meu jeito.
você tem que ser sincero com Deus, entendeu? Você não pode simplesmente fingir que tá tudo bem, que você aceita, que... você tem que ser sincero na sua oração e mostrar para Deus que você tem esse problema para que Deus corrija você. Não você falar obrigado porque não sou como fariseu. Obrigado porque eu não sou. Cara, quando você age assim, julgando, quando você age falando um mal pro outro, você tá semeando contenda, entendeu? Você tá arrumando formas das pessoas brigarem, né? E você tá julgando a pessoa, só que na verdade, esse é o pior pecado. Isso é o que mais entristece a Deus. Às vezes você tá bravo, porque a pessoa matou, não sei o que, você sai falando mal da pessoa, aí uma pessoa que nem sabia começa a ficar bravo com essa pessoa. E você está semeando contenda. É aquele pecado que Deus abomina? É o pecado que é o pior para Deus, cara. Ó, Provérbios 16, Provérbios 6,16, fala das coisas que Deus odeia e daquele abomina. Olha só. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Então tem 6 coisas que Deus não gosta, odeia, mas tem uma que dói na alma dele. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Gente que mata gente inocente, hein? Olha só. O coração que maquina pensamentos perversos. Ainda não pés que se apressam para correr o mal. A falsa testemunha que profere mentiras. E o 7º, o que semeia contendas entre os irmãos. Isso para Deus é pior do que você matar uma pessoa inocente, cara. Nós aqui temos nossos níveis, né, de pecado. Só que você vê que não é de acordo. Porque pra gente aqui, se eu fosse ler esse texto aqui, pra mim a pior coisa é matar gente inocente. Sim. Pra Deus não. É semear contenda entre os irmãos. Ou seja, arrumar briguinha, falar mal, entendeu? Porque dentro isso da igreja. ocasiona tanta coisa ruim, né? Dentro da igreja, cara. Às vezes você mata alguém, pode ser que você tirou a oportunidade daquela pessoa ser salva. Só que se você joga uma fofoca dentro da igreja, você pode tirar muita gente do céu, cara. Você pode acabar com uma igreja. Você pode dividir uma igreja, cara. Entendeu? Então, por isso que o julgamento, né? Deus fala que só Deus julga, né? E é proibido para nós julgar, é proibido para nós fazer essas acusações e sair falando mal. Por quê? Porque para Deus, cara, isso aqui é a pior coisa. É a pior coisa que você pode fazer para Deus. A pior coisa, o pior pecado é você falar mal do seu irmão, é você arrumar a briguinha, é você, sabe? Porque isso aí é algo que dói na alma de Deus, cara. E a gente tem que ficar com essa reflexão, né? E realmente nós somos falhos, nós temos os nossos defeitos, mas essa reflexão e esse ponto que você acabou de citar, ele é muito forte e muito importante, né? E é que a gente possa aplicar isso na nossa vida e deixar apenas Deus como juiz, que ele sim sabe julgar o ser humano, né? Sim, só ele, né? Então, até amanhã com mais um estudo da Escola da Graça. Até amanhã. Tchau, tchau. Para receber mais vídeos diariamente, adicione o nosso número em seu WhatsApp. E não se esqueça de clicar aqui embaixo e se inscrever em nosso canal.